Alunos do último ano de jornalismo da Unicesumar estiveram na Câmara, a convite do vereador Flávio Vicente, que é professor da turma. Eles entrevistaram vereadores e assessores e também foram entrevistados, falando sobre a experiência da sua visita ao Legislativo. Vocês hoje vieram aqui, a turma, né, está aqui na Câmara fazendo reportagens e ouvindo os vereadores e alguns assessores e servidores. O que você achou dessa experiência de estar aqui com a turma entrevistando o pessoal da casa? Acho que são vários pontos positivos, né, Diniz? O primeiro deles é conhecer de fato a casa que deveria ser mais das pessoas, onde as leis são discutidas, onde de fato acontece a participação popular. Em segundo lugar, para nós que somos da comunicação, do jornalismo, entender pelo menos um pouco o funcionamento da casa também é muito importante. Em terceiro, bom, eu já conheci o pessoal aqui por outros caminhos, mas eu tenho amigos que nunca tinham vindo, não sabiam como é que funcionava. Peraí, conversa com o assessor de imprensa, não conversa. Então, ter essa experiência antes de começar de fato dentro da profissão, dentro de uma redação de jornal, é muito importante. Nós sabemos que um dos principais problemas da Câmara e dos vereadores é que a população não sabe o que é a Câmara, o que é o vereador, o que o vereador faz, qual é a função dele. Eu pergunto para você, como que a gente pode fazer para passar isso para a população? Você tem uma dica? Eu espero que o jornalismo cumpra um pouco dessa função. A mídia tem um papel fundamental nisso, em entrevistar, em mostrar o que está acontecendo. E eu acredito também que os vereadores, às vezes, deveriam se esforçar um pouquinho mais. Hoje nós temos rede social, hoje nós temos, então, um contato muito maior com a população. Por outro lado, a gente também precisa um pouco da abertura das pessoas. Por conta da conjuntura nacional, acho que tem muita gente que vê hoje a política com maus olhos, né? Falou de político, falou de vereador, não quero saber. Então, eu acho que falta um pouco do esforço da própria imprensa em cobrir, mostrando o que de fato é positivo, porque às vezes a nossa agenda é muito negativa. Falta também um pouco mais do esforço dos vereadores e falta um pouco do interesse da nossa população. E qual a sua opinião sobre a Câmara de Maringá? O que você tem acompanhado sobre essa Câmara e o que você pode falar sobre ela? O orçamento da Câmara diminuiu, ficou mais enxuto, a fiscalização aumentou, o Observatório Social tem um trabalho fundamental em relação a isso, a oposição faz um trabalho que deve ser feito, não por partido, mas em si, porque quando há uma situação é necessário ter uma oposição, e a oposição aqui nem é tão forte assim. Eu acho que os vereadores, às vezes, deveriam também deixar um pouco o interesse político de lado, que, na minha opinião, infelizmente ainda existe, e ouvir um pouco mais a população. Eu acho que se os vereadores, de fato, ouvirem as demandas da população, conseguir negociar, conseguir dialogar, porque a política é a arte do diálogo, com o prefeito, com os vereadores da oposição ou vice-versa, eu acho que Maringá tem muito a crescer. Mari, você já veio na Câmara outras vezes ou é a primeira vez? Não, eu já vim outras vezes. O que você achou dessa oportunidade de conversar com os vereadores, com alguns assessores e com o pessoal aqui da casa? Achei interessante, justamente porque das outras vezes que eu vim, era uma delas, algumas delas foram para cobrir pauta mesmo, né, dentro de estágio. E aí, mas tinha pauta e eu tinha que cobrir, então tinha perguntas específicas. Hoje eu pude conhecer um pouquinho mais a respeito do próprio vereador, do perfil dele, não só questões de pautas que estejam estabelecidas para conversar. E o que você descobriu sobre os vereadores? Eu conversei com o Gari, eu resgatei um pouquinho desde quando que é a construção, né, de como que ele chegou até aqui, alguns políticos de admiração que fizeram, né, com que ele se inspirasse. E aí ele contou um pouquinho como que funciona o trabalho dele aqui na Câmara. O que você está achando da experiência de vir aqui à Câmara, junto com seus colegas, entrevistar os vereadores, alguns assessores e servidores? Eu acho que é uma experiência nova para a gente, né? Nem sempre a gente tem essa oportunidade durante a faculdade e mesmo quando a gente vai trabalhar, às vezes vai trabalhar em outros setores, acaba não tendo a experiência de vir até a Câmara. E, infelizmente, a comunidade, pelo menos brasileira que eu conheço, não tem o hábito de frequentar as sessões, né? O que eu acho ruim, assim, até eu não tenho esse hábito, mas é uma coisa que eu sei que precisa mudar para poder acompanhar, porque, na verdade, a Câmara é um espaço de representação da população, é a ponte ali, né, entre a população e
e a cidade, os governantes da cidade. Então, eu acho que é uma experiência única, assim, da gente estar entendendo como é que funciona, como é que acontece as coisas realmente. E está sendo bem diferente, bem produtivo. Você já tinha vindo aqui na Câmara? Não, eu ainda não tinha vindo aqui na Câmara, porque eu não sou de Maringá, mas já frequentei outras câmaras de outras cidades que morei, mas aqui é a primeira vez. Você gostou da nossa Câmara? Sim, achei bem interessante, é grande, né, por conta da cidade. As outras cidades que eu tive a oportunidade de conhecer as câmaras são cidades menores, então as câmaras são bem menores. E a dinâmica também é outra, né, numa câmara maior e com mais coisas a serem discutidas e mais pessoas, né, maior movimentação, achei bem interessante. Você já tinha vindo aqui na Câmara outras vezes? Já vim uma vez, mas não participei de uma sessão inteira. Bom, e como que está sendo essa experiência de estar aqui acompanhando os trabalhos e conversando com os vereadores? Bem bacana, né? Porque às vezes a gente conhece de fora, né? Não sabe realmente como funciona aqui dentro. Mas participando, ouvindo, eu conversei agora há pouco com o Dr. Saboia e bem legal. O que mais te chamou a atenção aqui da Câmara? A forma como eles apresentam as propostas, né? Tem todo separado por etapas ali dentro, né? Então, acho que foi isso. Se você fosse falar alguma coisa para os vereadores, dar um conselho, uma dica sobre comunicação, o que você diria para eles? Tem que ter uma linguagem mais aberta, né? Não ser tão formal. Acho que até mesmo para atrair jovens, né, a quererem participar desse mundo da política, né? Acho que uma linguagem mais aberta seria o essencial. Como que está sendo essa experiência de vir à Câmara? É a primeira vez que você veio? A Câmara dos Vereadores, sim. É a primeira vez que eu vim. Eu achei bem interessante saber como que são votados os projetos, né? E conversando com o vereador e com a procuradora jurídica, deu para entender um pouquinho também melhor, mais intimamente o trabalho deles, entender como que eles fazem esse trabalho. É muito diferente do que você imaginava sem estar aqui, sem acompanhar o trabalho? Não, pelo que eu já tinha visto, assim, a gente vê na TV, já dá para ter uma ideia, né, de como é. As pessoas sempre falavam que quando estavam tendo a sessão, geralmente podia conversar e tal. Eu não imaginava que podia conversar tanto. Mas é basicamente o que a gente vê na TV. O que você achou mais interessante naquilo que você conversou com o vereador e com a procuradora? Eu acho que o vereador, eu perguntei para ele se ele era a favor ou contra a redução salarial dos vereadores. E ele me deu uma resposta muito pertinente, assim, uma resposta que eu ainda não tinha pensado nesse viés. Então, eu acho que foi um aprendizado mesmo, porque a gente sempre fala na visão do cidadão, né? Deve reduzir, porque cortar custos e olhar também o lado dele, entender a opinião dele também é muito importante. Se você fosse deixar um conselho aqui para os vereadores na parte de comunicação, qual seria? Eu acho que sempre facilitar, sabe? Por exemplo, se a população vem assistir a uma sessão, seria muito interessante que a parte burocrática, pelo menos quando tiver mais pessoas, fosse feita de outra maneira para não cansar. Por exemplo, a gente ficou um grande período ouvindo uma parte que ainda não era a votação dos projetos e depois que começava as votações do projeto. Eu imagino que se tivesse lotado a Câmara hoje, ficaria mais ou menos uma bagunça, né? Porque até começar a votação em si. Acho que é isso, essa comunicação simples de facilitar as coisas, de atrair o público, né? Não deixando tudo muito formal. André, como está sendo essa experiência de vir aqui com seus colegas da turma de jornalismo, entrevistar, conversar com os vereadores e o pessoal aqui da casa? Está sendo uma experiência nova, né? É algo benéfico não só para a faculdade, né, para o nosso curso, para a nossa experiência acadêmica, mas também para a experiência profissional e também social, né, cidadã, na verdade, porque a gente vem aqui, nesse momento a gente começa a entender melhor como que funciona realmente uma sessão, como que os vereadores lidam diretamente com as leis da nossa cidade. Essa é a primeira vez que você vem na Câmara ou já tinha vindo mais vezes? Essa é a primeira vez. E é muito diferente do que você imaginava? Não, na verdade não. Eu já tinha visto pela TV, né, algumas sessões e tal, mas pessoalmente eu nunca tinha vindo, mas é o que eu esperava mesmo.
o que mais te chamou a atenção aqui no contato com os vereadores e com as pessoas aqui da Câmara? A acessibilidade, né? A qualquer momento, na verdade, tirando o pessoal que está ali em cima falando, né? A gente pode chegar nos vereadores que estão aqui embaixo e conversar diretamente com eles e esclarecer dúvidas tanto do que está sendo votado ou de algo que a gente precisa deles naquele momento. Você acha que isso é mais fácil, mais próximo do que você imaginava? Muito mais próximo. Eu não imaginava que era tão fácil, na verdade, conversar diretamente com eles, né? Que são os nossos representantes políticos mesmo. Se você fosse deixar um conselho aí para os vereadores na parte de comunicação, qual seria o recado? Eu acho que talvez eles poderiam se aproximar mais, não só da comunidade, na questão de falar diretamente com as pessoas, talvez em rede social, nas ruas mesmo, assim, indo até os bairros, porque alguns a gente sabe que vão e fazem isso, mas também ir nas faculdades, ir nos cursos, promover palestras, promover uma certa uma aproximação para que as pessoas também venham aqui e comecem a dar esse outro passo para se conscientizarem politicamente, porque é só a partir da conscientização mesmo que essas coisas começam a melhorar. Você já tinha vindo na Câmara de Maringá? Na Câmara de Maringá, a primeira vez. Já havia acompanhado em Paranacite, que é a cidade que eu moro, e presto serviço também para a Prefeitura. Então já tinha acompanhado lá, mas aqui em Maringá nunca tinha vindo. Você achou muito diferente? E a diferença principal é na quantidade de vereadores, então fica assim, uma discussão mais ampla, porque Paranacite, como é uma cidade menor, tem 13 mil habitantes, é algo mais concentrado ali e mais quietinho, vamos dizer, né? Então tem aquele silêncio durante a sessão e tudo mais, enquanto outro vereador fala, mas assim, a discussão em si é dentro do que eu estou acostumado. E como foi conversar com os vereadores? Olha, eu achei bacana e achei assim também interessante a acessibilidade deles, porque a gente vê muita gente comentando, quero falar com o vereador, não consigo, e isso e aquilo, sempre tem esse comentário, né? Mas achei, como já conhecia de vereadores também, já tinha convivência, achei bem acessível e achei que dá para trocar uma ideia legal, conhecer de leis propostas por eles e tudo mais. Você acha que a população deveria acompanhar mais o trabalho legislativo? Sem dúvidas, né? Acho que a gente vê tanto falar de mudança nisso, mudança aquilo, mas a gente só vê isso nas redes sociais. A gente não vê a população indo, por exemplo, numa sessão para acompanhar, para propor a mudança que ela tanto fala nas redes sociais. Acho que seria interessante se eles acompanhassem mais, aí poderiam participar mais e mudar de fato. Bom, e a dica do radialista e estudante de jornalismo para os vereadores em termos de comunicação, qual seria? Uma proximidade maior do público, a gente sabe que muitos já estão nas redes sociais, conversam diretamente com o público, mas talvez isso fique um pouco vago. Assim, talvez fóruns em bairros, tudo mais, não sei se isso já é feito, mas acredito que sim. Acho que seria interessante porque teria essa proximidade maior, uma troca de ideias e também a população participar mais das sessões, que aí essa troca também existiria, não só do vereador indo à população, mas a população vindo ao vereador. Acho que falta um pouco disso. Existe a cobrança, mas falta a população fazer a parte dela também. O que você está achando dessa experiência de vir aqui com a sua turma na Câmara, conversar com os vereadores e o pessoal da casa? Olha, eu estou achando muito legal, que é uma experiência que eu nunca tive. E eu acho que tem muitas... Eu aprendi bastante aqui hoje. É a primeira vez que você vem na Câmara? Isso, é a primeira vez. E é como você imaginava ou está sendo diferente? Não, é como eu imaginava, que eu já andei vendo algumas sessões na TV e tal. É bem como eu imaginava. O que mais chamou a atenção na conversa com os vereadores e com as pessoas aqui? Que ele foi uma pessoa, assim, bem próxima, sabe? Não teve aquele distanciamento que eu pensei que pudesse ter. Bom, você é estudante de jornalismo. O que você deixa de recado, de dica para os vereadores e o pessoal da casa, inclusive a gente aqui da comunicação,
Qual a dica, o recadinho que você deixa para a gente? Bom, eu acho que talvez para tornar um pouco mais acessível para todo mundo atender, acho que podia ter sido uma linguagem menos formal, sabe? Uma coisa mais dinâmica. É a primeira vez que você vem na Câmara? É, a primeira vez. E qual foi a impressão? Achei muito legal, né? Porque eu nunca tinha visto uma sessão assim de perto, nem ter contato assim tanto com vereadores. Eu achei muito legal e muito próximo, assim. Eu gostei. O que você perguntou para o vereador que você entrevistou? Eu entrevistei o Luiz Pereira e o Garizinho, né? Eu perguntei sobre os projetos, o que ele achava de algumas coisas a respeito, por exemplo, da redução do salarial dos vereadores, algumas coisas mais ou menos assim. O pessoal mandou bem nas respostas ou ficou meio engasgado? Sim, eles foram muito bem e muito simpáticos também. O que você deixa de recado para os vereadores e para a Câmara no aspecto da comunicação? Eu acho que, por exemplo, na sessão, se fosse uma linguagem mais coloquial, mais simples, para que a gente pudesse entender a todo tempo, a comunidade mesmo, que assiste mesmo pela TV, conseguisse entender. Bom, você já tinha vindo na Câmara, né? Eu tinha tido uma experiência anteriormente, quando eu estava aqui no Instituto de Educação de Maringá, uns 3, 4 anos atrás, antes da faculdade, mas de vir sentar e acompanhar mesmo, conversar com o pessoal que trabalha aqui, só agora. A primeira vez? Primeira vez. E foi muito diferente assim do que você imaginava? Foi sim, porque aqui é um ambiente totalmente diferente do que eu imaginava aqui, né? Aqui é onde ajuda a funcionar essa máquina chamada Maringá, né? É aqui que a população fica por dentro de tudo que acontece e de que pode beneficiar ela aqui no seu dia a dia, né? Nos projetos, tudo. E foi muito diferente do que imaginava. Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção? Eu imaginava o contato, assim, por serem pessoas importantes, empresários, médicos, e além disso terem trabalho aqui como vereador, eu pensei que o contato com eles era um pouco mais diferente, né? Era uma coisa mais restrita, e eu vi que não é desse jeito. O pessoal é bem aberto, bem receptivo e está disposto a conversar com a gente de fora da comunidade, não só porque eu sou estudante, né, mas também como eu sou um cidadão, como qualquer um. Então vocês se sentiram bem recebidos aqui? Claro, o pessoal é super bacana. Bati o papo com o Sargento Porto agora, que é assessor de gabinete do Dr. Saboy nesse momento, né? Quer dizer que você teve a oportunidade de falar com o vereador e também com o assessor. Não é aquele bicho de 7 cabeças que às vezes parece, né? Não, a gente fica um pouco receoso no começo do que perguntar, tudo, né, no geral, mas a conversa vai desenrolando, foi bem positivo, acrescentou bastante, não só para o trabalho, mas para a minha vida também. Leva essas lições do pessoal aqui. Todo mundo aqui é mais velho e eu acho que quem é mais velho tem sempre algo a acrescentar. O que você está achando dessa experiência de visitar a Câmara junto com seus colegas de jornalismo e conversar aqui com os vereadores e o pessoal da casa? Eu achei muito importante. Acho que a gente ter um professor /vereador como o Flávio é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de discutir assuntos atuais, né, sobre a política. Eu acho que, inclusive, a gente poderia vir mais vezes. Deveria ter um semestre dedicado todo à Câmara, toda à política. Acho que falta um pouco disso na faculdade, da gente ter essa ligação mesmo com as coisas da cidade, né, reais, de vir aqui participar. É diferente de você ter uma aula na sala falando sobre isso, né? É a primeira vez que você veio na Câmara? Não, eu já tinha vindo antes. Eu trabalhava na TV Unicesumar, eu vim aqui cobrir algumas coisas, né? Tinha vindo já. Teve hoje alguma coisa diferente que te chamou a atenção aqui? Olha, teve. Por exemplo, o chefe de gabinete eu não sabia exatamente o que fazia. E aí eu consegui conversar com um, descobrir, né, as funções dele e foi interessante. O que você deixa de recado ou de dica para os vereadores em termos de comunicação? Eu acho que a dica nem é para os vereadores. Eu acho que a Câmara tem um suporte muito bom de comunicação. Tem o site, é bem completo, é bem acessível, tem, né, página no Facebook. Eu acho que tudo que você quiser encontrar tem lá. Eu acho que a maior questão é a população se interessar e buscar. Eu acho que a comunicação está bem feita, a população tem que vir mais às reuniões, né? É um horário que geralmente tem gente fora do trabalho já. Talvez tenha a Câmara na escola, talvez trazer esses pais para a escola, porque tem essa parte da escola, mas, né, a parte da criação mesmo da criança é em casa. Então, talvez trazer os pais, conversar mais, o pai se interessar melhor. Acho que a população tem que se conscientizar mais, porque tem a comunicação, tem tudo claro lá. A gente tem, se você entrar, tem os assuntos, né, que foram discutidos, tem todas as colocações dos vereadores. Então, acho que falta da população também nesse sentido. A grande verdade é que o pessoal pode vir mais na Câmara e acompanhar mais na internet também, né? Não precisa nem vir, né, se não puder. Tem a Câmara, tem os vídeos, né, tem a TV da Câmara, então acho que está tudo completo. Thaís, como que está sendo essa experiência
de visitar a Câmara. É a primeira vez que você vem? Não, acho que já é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui. A primeira vez que eu venho entrevistar eles, mas é a terceira vez que eu venho aqui. E como foi entrevistar os vereadores? Foi fácil? Foi bom? Olha, foi bem fácil, na verdade. Eles eram bem acessíveis. Eu entrevistei o vereador Jones Dark e entrevistei também o diretor legislativo, o Aldi. O Aldi fala bem, ele gosta de falar, é bem aberto, assim, foi bem bacana. O que você mais chamou a atenção na Câmara no geral? Nessa sua terceira ou quarta vez que você vem aqui? Na verdade, eu acho que por estar acostumado, não sei bem, mas acho que da primeira vez que eu vim é que eu achava que eles debatiam mais os projetos. Porque tem muitos assim, eles já conhecem, mas aí eles só colocam ali em votação, nenhum se inscreve para a tribuna, então acaba passando. Eu achava que era um pouco mais pegado o negócio, que eles discutiam, defendiam os projetos deles, ou outros contrariavam, tudo mais. Não? Mas eu acho que é porque depende do projeto, porque tem uns que é bem pegado. Vai ver nos dias que eu vim, estava mais tranquila. Bom, o que você deixa de recado para a gente, para os vereadores e para a Câmara, em termos de comunicação? Eu acho que assim, eles até têm uma boa comunicação, pensando que agora a comunicação, a maioria é feita pela internet. Então acho que a maioria deles tem, o Ulisses Maia tem 2 perfis no Face, trabalha com o Facebook, tudo com o site. A maioria deles tem site, eu acho que está bem bacana, na verdade. Eu acho que é trabalhar então talvez um pouco mais a proximidade com a população, que nem todos eles saem, você vê eles saindo tanto para falar com a população, que nem todo mundo sabe da abertura da Câmara para eles virem aqui conversar com os vereadores. Como que está sendo a experiência de visitar a Câmara e conversar com os vereadores? Eu achei bem legal, uma experiência diferente, né, da nossa aula. Como vereador, a gente tem aula com o Flávio, né, então ele comenta muito também sobre o poder político, sobre como que funciona. Mas tá aqui, realmente, ver a sessão, ela é bem diferente. Essa é a primeira vez que você veio? Primeira vez. E é muito diferente do que você imaginava? Eu achei que eles discutem muitas coisas misturadas, assim, não tem, posso dizer, eles voltam casos de segunda sessão, de primeira sessão, eles misturam um pouco, um fala, outro fala, não sei. Acho que para quem vê a primeira vez é meio perdido, assim. É difícil de entender? Não digo difícil de entender, mas eu digo que se ficar acompanhando muito centrado, consegue acompanhar. Caso ao contrário, ele fica meio, na primeira vez, eu acho que fica um pouco perdido. Qual é que é a maior curiosidade que você tinha com relação aos vereadores e que você perguntou para eles? Eu notei que ele é uma pessoa muito instruída, que é o Ulisses Maia, né? Então ele é formado em Direito, ele é formado na área da política, né? A área de atuação dele. Então, pelo que eu vi dele, ele é uma pessoa assim, que ele tem bastante conhecimento sobre aquilo que ele fala, né? Ele não está aqui só para ser mais mas eu vejo que ele entende o ambiente que ele está atuando. E ele te respondeu de acordo com o que você imaginava e o que você queria saber? Sim, todas as perguntas que eu fiz, ele respondeu tranquilamente. Por ele, assim, eu imagino que ele ficaria falando por muito mais tempo, mas ele tem bastante domínio sobre a fala dele, ele tem bastante conhecimento. E um recado para os vereadores e para a Câmara em termos de comunicação? Pelo que eu dei uma olhada, a maioria trabalha com redes sociais, né, sites. Então, assim, talvez que atuassem mais dentro. Eu vi que alguns eles trabalham diretamente com o povo, alguns é o assessor que trabalha. Às vezes uma coisa pequena que todo mundo passa no caminho, não vê. Então, talvez se atentar mais para as pequenas necessidades para se aprofundar mais. Vou dar um exemplo. No início da Avenida Cerro Azul, aqui, que é o balão com a Nildo, com a Cerro Azul, tem umas lombadas enormes. Não acho que o asfalto está danificado. Então, é numa avenida tão conhecida, acho que a maioria passa por ali e não viu aquilo ali. Então, talvez pequenas coisas assim. Mas, no geral, igual eu falei com o Ulisses, Maringá é muito bem vista, né, assim, dentro do nosso país, né, no setor agrícola muito bom. A cidade, ela, cada vez que sai um ranking de melhores cidades, ela está lá no meio. Então, assim, em questão da cidade, do ambiente, a fiscalização que os vereadores vêm fazendo, eu acho que está tudo... Você acha que a Câmara e os vereadores têm alguma coisa a ver com esse bom desempenho da cidade nos indicadores e nas coisas em que ela vem se destacando no Brasil? Eu acredito que sim.
Sim, porque, pelo que eu pude entender, a prefeitura ela indica uma verba, quem aprova é a Câmara, e depois é a Câmara que tem que dar uma fiscalizando para ver se está sendo aplicado ou não. Então, eu acho que é um conjunto, né? Não é só a Câmara, não é só a Prefeitura, mas são todas as instituições que trabalham. Tem a SIM, que é muito forte, CODEM. Então, nosso sistema de fiscalização dentro da cidade também, fora dos órgãos públicos, ele também é bem ativo. Então, acho que isso contribui bastante para o desenvolvimento da cidade. Como que está sendo essa experiência de vir aqui com os colegas de jornalismo falar com os vereadores? Olha, é a minha primeira vez aqui na casa, eu achei muito bacana, principalmente a sessão. Eu achei meio confuso, acho que por ser a primeira vez, mas eu acho que eu deveria adotar essa dinâmica de estar vindo na casa sempre. Então foi bem bacana estar compartilhando com os meus colegas. Foi muito diferente assim do que você imaginava a Câmara? Olha, eu nunca parei para pensar assim como que seria a Câmara, entendeu? Então assim, é a primeira visão e eu acho que eu vou melhorando com o tempo. O que recado você deixaria para os vereadores e para a Câmara no tema comunicação? Eu acho que as pessoas não compartilham muito, acho que tem muito conflito. Por exemplo, uma pessoa tem uma ideia em grupo, uma pessoa tem uma ideia, outro professor tem outra, e eles não conversam entre si. Eu acho que a comunicação tem que ter aqui também dentro da Câmara, todo mundo conversar e para trazer um pouco mais da sociedade, principalmente os estudantes de jornalismo, para cá. Amanda, hoje vocês vieram aqui na Câmara para conversar com os vereadores e também com o pessoal da assessoria. Como está sendo essa experiência? Como foi para você? Está sendo bem legal, porque foi a primeira vez que eu vim participar aqui. E acho que foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu não conhecia a estrutura da Câmara aqui, onde eu moro, que é Mandaguaçu, é muito menor. Então, assim, não é tão... Não tem essa estrutura, né, tão grandiosa, assim, que vem até o pessoal filmar, entrevistar os vereadores e tudo mais. Então foi muito legal. Você acha que as pessoas deveriam ter mais contato com a Câmara, a população? Com certeza. Inclusive foi minha primeira percepção, que eu achei que teria mais moradores, eu achei que teve pouca participação da população, assim. Eu esperava que tivesse mais. Porque em Mandaguaçu também a população não vai muito e eu pensava que aqui fosse diferente, mas eu percebi que também é igual e que a população não participa muito. O que foi que mais te chamou a atenção na Câmara de Maringá? Olha, a estrutura é uma estrutura muito boa, assim, só que eu achei um pouquinho desorganizado para quem não conhece. Então, assim, como eu não entendo muito do funcionamento da sessão, da audiência, eu achei que quem não conhece pode ficar um pouquinho confuso, porque é bem, assim, conturbado, né? Os vereadores discutindo e tudo. Então, a pessoa que conhece e consegue entender como que está funcionando. Agora, quem não lida muito com isso, eu acho que sente um pouquinho de dificuldade. Eu senti um pouquinho de dificuldade de entender tudo que está acontecendo, assim, como funciona.